Amém. Então vamos lá. Eu vou só então compartilhar com os irmãos Glória uma a Deus. passagem na Bíblia em Lucas capítulo 2, que ele vai falar sobre a subida, né, de José e Maria, Glória a Deus. juntamente com seu filho Jesus, ao templo, a festa da Páscoa. E diz assim a partir do versículo 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, subiram Aleluias. a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o mesmo Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Supondo, porém, que ele estivesse entre os companheiros de viagem, andaram caminho de um dia e procuraram entre os parentes e conhecidos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à procura dele. Passado 3 dias, o encontraram no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam admiravam-se da sua inteligência e respostas. Quando seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe disse-lhe: Filho, por que procedeste assim conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me convém tratar dos assuntos de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhe disse. Ele desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeitos, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Meus irmãos, essa passagem aqui conta a história de Jesus aos 12 anos, na festa de Páscoa, junto com a sua família, no templo. E eu gostaria de compartilhar algumas lições que eu tirei desse texto. Não vou ter muito tempo, mas eu vou tentar tirar, né, essas lições. Vamos lá. A primeira lição que a gente tira é a lição do versículo 42. Não deixe de congregar, porque a qualquer momento Jesus vem. Pois as pessoas... Ela tinha por costume, por lei, ir todas as vezes, uma vez por ano, era 3, mas a maioria das pessoas valorizava mais a Páscoa. Uma vez por ano, no mínimo, está em Jerusalém. E quantas pessoas que pelo tempo passado, deixou de congregar e perdeu a oportunidade de conhecer Jesus naquela data? Então, a primeira lição que a gente tira desse texto: nunca deixe de congregar, pois Jesus vem a qualquer momento. A segunda lição que a gente pode tirar desse texto, ela está nos versículos 43 a 46. A história diz que José e Maria, eles todos os anos iam para essa festa, todos os anos eles cumpriam os mandamentos, todos os anos eles cultuavam ao Senhor no templo, e naquele ano Jesus foi com eles. E o interessante é que eles perderam Jesus de vista, né? E eles estão voltando para casa e percebem que Jesus não está no meio da parentela, percebem que Jesus não está com eles, e eles ficam preocupados procurando Jesus. A segunda lição que a gente tira desse texto é: não perca Jesus de vista. Quantas pessoas que estão indo para as igrejas, quantas pessoas que estão frequentando cultos, quantas pessoas estão frequentando as reuniões, mas já perderam Jesus de vista. Já não estão mais sentindo a presença dele, já não estão mais se agradando, né, louvando de verdade, apenas estão cumprindo um ritual, apenas estão fazendo aquilo que aprendeu desde cedo, aprendeu com seus pais, aprendeu com seus avós, e vão apenas para cumprir esse ritual. E a Bíblia vai dizer que Maria e José vão procurar no meio da sua parentela, e depois eles vão para Jerusalém, desesperados, procurando,
E 3 dias depois eles vão encontrar Jesus no templo. Então, qual é o conselho que eu te dou nessa manhã? Procure aonde você o deixou. Não adianta procurar em profetas, não adianta procurar em búzios, em cartomante, não. Aonde você deixou ele estar. Porque Jesus estava no templo. Então busque Jesus na palavra. Busque Jesus em oração. Busque Jesus nos louvores. Aonde você perdeu, ele está. Ele está apenas te esperando. A terceira lição que nós tiramos desse texto, ele está nos versículos 46 ao 48. Se te rejeitaram, valorize aqueles que gostam de estar perto de você. A Bíblia vai dizer que Jesus estava em meio aos doutores e eles estavam impressionados com a sua sabedoria e com o seu conhecimento. Eles estavam impressionados com aquilo que ele estava dizendo para eles com 12 anos. E a história vai dizer que com 12 anos, por volta de 12, 13, 14 anos, uma família que fosse pobre, não tivesse condição de pagar os estudos do seu filho, os donos de colégios daquela época, dos rabinos, eles tinham por costume pegar aquela criança com muita cultura, com muita sabedoria, com muita inteligência e pagar os seus estudos. E naquele dia Jesus voltou para casa com seus pais. Isso nos dá a entender que ele não foi valorizado. Isso nos dá a entender que eles olharam para ele e falaram assim, olha, ele é um nordestino, porque Jesus era de Nazaré, da Galileia. E não vem nada de bom do Nordeste. Não vem nada de bom do Norte. Então, quando os pais de Jesus viram para ele e falaram assim, Jesus, estávamos ansiosos te procurando. Sabe o que nós aprendemos aqui? Valorize quem quer estar perto de você. Aleluia. Jesus virou as costas e voltou para casa com seus pais. Se não te derem valor naquele lugar, ande com quem te dá valor. Se as pessoas não estão te valorizando como você merece ser valorizado, não vale a pena essa amizade, não vale a pena estar nesse lugar. Sinta-se valorizado por quem te ama de verdade. A quarta lição que nós tiramos desse texto está no versículo 46. Não menospreze ninguém. Você não sabe o que vai ser dele no futuro. Esses homens aqui que estavam entrevistando Jesus, estavam conversando simplesmente com o Filho de Deus. Aleluia. E eles perderam uma grande oportunidade de estar presenciando o Deus vivo na terra. Eles perderam a grande oportunidade de ver o Filho de Deus crescer e serem eles os educadores do Filho de Deus. Então essa lição, não menospreze ninguém, você não sabe o que vai ser dele no futuro. Quantas pessoas olham para o outro e falam, esse aí não vai dar em nada, esse aí não presta, esse aí é um zero à esquerda, sabe? E lá na frente depois vai falar assim, meu Deus, que arrependimento, se eu soubesse quem seria ele. Quantos prefeitos, advogados, juízes, cantores, pregadores, pastores, homens de Deus, que hoje contam os seus testemunhos e você fala, meu Deus, se eu tivesse lá, talvez eu também não valorizava. Então, a quarta lição, não menospreze ninguém. Você não sabe o que vai ser dele no futuro. A quinta lição, saiba quem você é e o valor que você tem. Glória. Jesus, quando os pais deles o encontram, ele fala aqui, você não sabia que convém tratar dos assuntos de meu pai? Olha, você é o mais interessado em se conhecer. Conheça-se, tá? Procure se conhecer. Procure saber o valor que você tem, para que você saiba o motivo que você esteja nessa terra. E a sexta lição que nós tiramos desse texto está no versículo 49 e 50. Você sempre vai conhecer um pouco mais de Jesus, se conviver com ele. A Bíblia vai dizer que Maria e José não entenderam nada do que estava se passando naquele momento. Mas lá em João, no capítulo 3, vai dizer do primeiro milagre de Jesus. Quando a coisa estava apertada, Maria chegou para Jesus e disse, filho, está faltando vinho. Então, isso nos dá a entender que quanto mais ela conviveu com Jesus, mais ela descobriu quem Jesus é. Então, quanto mais você convive com Jesus, quanto mais você tem intimidade com Jesus, mais você conhece quem ele é. E a sétima lição e última que a gente tira desse texto no versículo 51, que diz que Jesus era sujeito aos seus pais.
Deixa eu te falar um negócio. Se o Filho de Deus, o Deus encarnado, ele foi sujeito aos seus pais terrenos, ele foi sujeito a 2 seres humanos, quem é você para não se sujeitar às autoridades? Quem é você para não respeitar o seu pastor? Quem é você para não respeitar o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó? Quem é você para não respeitar o seu chefe no seu serviço? Quem é você para não respeitar o seu patrão? Pois é, quem é você para não respeitar os mais velhos? Porque o próprio Jesus, ele deu o exemplo, respeitando os seus pais terrenos. Então, aprenda com Jesus. E essas 7 lições, eu espero que você tenha recebido e guardado no seu coração. Tá bom? Fica com Deus, com essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus.